Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aqui com a aula de física e vamos estar falando sobre cinemática, que é um dos primeiros conteúdos que costuma aparecer aí na maioria dos livros didáticos que são adotados nas escolas. Nós vamos falar aí sobre alguns conceitos. A gente vai falar sobre o que é a cinemática e alguns conceitos que estão dentro dela, né? Algumas noções iniciais para que ao longo desse período que a gente for desenvolvendo os conteúdos, os termos não pareçam estranhos para vocês, né? Então, para fins de estudo, e historicamente a física foi dividida em ramos, e um dos primeiros que aparece para estudo é a mecânica. A mecânica, ela estuda o movimento dos corpos e as suas causas. Mas numa subdivisão da mecânica, a gente vai estar vendo aqui só a parte de cinemática por agora. Na cinemática, nós vamos estar estudando o movimento dos corpos, mas sem levar em consideração o que causou esse movimento ou as possíveis consequências desse movimento. A gente apenas vai estar tratando do estudo do movimento sem nos interessar o que causou esse tipo de movimento, né? E aí, para a gente começar, nós vamos falar de alguns conceitos, de algumas palavras que vão estar aparecendo aí no nosso estudo, e aí vocês vão precisar estar familiarizados com esses termos, tá bem? A gente vai começar falando de ponto material. O que é um ponto material? São corpos que têm as dimensões desprezíveis quando comparadas com outro corpo, né? E aí para isso a gente também precisa lembrar do conceito de referencial, que seria qualquer ponto tomado como referência. Então, um ponto material, como está aí no conceito, são corpos de dimensões desprezíveis quando comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Aí a gente chama um ponto material de móvel, como um exemplo aí, uma formiga em relação a uma calçada. Essa formiga, ela tem um tamanho muito pequeno se comparado com essa calçada. Ela tem um tamanho muito pequeno se comparado a uma pessoa. A gente fala então que essa formiga ela é um ponto material, tá? A ilustração aí do que representa um, um pequeno ponto se comparado com o todo, tá bem? Isso é importante, sempre a gente usar o conceito de referencial, porque se a gente for comparar essa formiga com outra formiga, aí ela deixa de ser um ponto material, que vai ser muito comum também aparecer a palavra partícula. Então, quando falar uma partícula, um ponto material, nós estamos tratando de um corpo que tem as dimensões muito reduzidas, muito pequenas, se comparado com outro corpo. Isso, não esqueçam de que há essa comparação, tá, de um corpo com outro, porque uma formiga, ao mesmo tempo que ela é um ponto material em relação à calçada, em relação a um mosquito, em relação a outra formiga, em relação a objetos pequenos, ela deixa de ser um ponto material. E aí dá para entender que a gente usa apenas como referência para você comparar se vai interferir no estudo de um fenômeno ou não. Um outro exemplo aí, um caminhão em relação a um campo de futebol, né? Um caminhão, você fala assim, ah, mas o caminhão é grande. E é por isso que nós não falamos que o ponto material é uma coisa pequena. Ele é pequeno, ele tem dimensões pequenas, mas comparado a um outro. Você fala assim, ah, mas o caminhão é grande? Sim, mas se você coloca ele dentro de um campo de futebol, se coloca ele comparado com uma estrada, por onde ele vai passar, esse caminhão passa a ser um ponto material, porque as dimensões dele são desprezíveis em relação ao que a gente estiver comparando, certo? Então, esse é o conceito de ponto material. Mesmo o maior corpo para nós aqui, onde nós encontramos o planeta Terra, se nós formos comparar ao planeta Júpiter, comparar a Terra ao Sol ou a uma estrela, a Terra ela passa a ser apenas um pontinho insignificante. Então, até mesmo um corpo gigante como a Terra pode ser comparado, pode ser classificado como um ponto material,
dependendo do que a gente está comparando. E aí, quando a gente compara um corpo, aquele que tem dimensão que não pode ser desprezada quando nós tratarmos de um estudo de um fenômeno, aí nós chamamos de corpo extenso, tá? E aí tem novamente, eu vou chamar a atenção para não confundam, ponto material é pequeno e o corpo extenso é grande. Não necessariamente, porque um corpo extenso, ele é extenso, se a gente for comparar, olha o exemplo, uma formiga em relação a uma pequena pedra, tá? A formiga, que era um ponto material em relação à calçada, agora ela passa a ser um corpo extenso quando comparado com uma pedrinha pequena, né? Colocando ela aí, ela está passando por cima de uma pedrinha. Então aí a gente pode observar que essa formiga ela tem uma dimensão significativa em relação a um outro objeto que tem dimensões próximas a dela, tá certo? E aí, se a gente pegar novamente o exemplo do caminhão, que ali era um ponto material, quando colocado dentro do campo de futebol, se nós colocarmos esse caminhão, mas numa pequena rua, na garagem, dentro de no estacionamento ou alguma coisa assim, aí ele não vai passar despercebido, ele tem uma dimensão considerável, tá bom? Então, para ficar bem claro, ponto material e corpo extenso são corpos que devem ser comparados com outros. E para isso a gente precisa do conceito de referencial. A gente precisa de um ponto para tomar como referência para dizer se um corpo é um ponto material ou um corpo extenso, já que ele pode ser no momento um ponto material e quando comparado com outro de dimensões menores ou comparado com dimensões próximas a ele, ele passa a ser um corpo extenso. Então, uma observação aí, um ponto material ou corpo extenso, ele depende sempre do referencial de observação. E outro conceito importante que a gente vai falar aqui também é o conceito de trajetória. O que é uma trajetória? Nada mais do que o caminho percorrido pelo móvel. Seria a linha que descreve os pontos por onde o móvel passou, né? Então, para a gente definir uma trajetória, também é necessário que a gente tenha um ponto de partida, que a gente fala que é o marco zero, é de onde você saiu, para a gente comparar o restante da trajetória. E ela ainda depende do referencial também. A palavra referencial ela vai estar aparecendo muito aqui, porque tem casos que há mudanças, tá? Mas antes de colocar isso, vamos colocar assim, de uma forma mais simples. Você está na sua casa, você vai para a escola, então você pode considerar que daquele ponto que você saiu à sua casa seria o marco zero. É onde começa a trajetória, foi onde a gente começou a observar essa trajetória. Ou que a gente comece a observar em um determinado instante, aí conforme o passar do tempo, nós vamos estar percebendo, nós vamos estar notando que vai ter o desenrolar dessa trajetória, tá bom? Em relação ao que eu acabei de falar para vocês, que a trajetória depende do referencial adotado, é que uma trajetória ela pode ser retilínea ou curvilínea. As palavras são autoexplicativas. Retilínea quando o móvel descreve uma trajetória em linha reta e curvilínea quando o móvel descreve uma trajetória em curvas, tá bom? Mas aqui também, ao mesmo tempo que uma trajetória pode ser retilínea para um observador, pode ser curvilínea para um outro observador. Então observa aí um avião, ele está abandonando um objeto, tá? Abandonando alguma coisa aí em um certo ponto. Você aí de frente à tela, ou você que tivesse a observar esse avião de um certo lado, você ia perceber que esse objeto abandonado, ele caiu assim, fazendo uma curva. Dá para notar aí no slide. Mas para uma pessoa que estivesse dentro do avião, pela velocidade, como os corpos tendem a continuar no movimento, que eles se encontram no seu estado de movimento. Então, se essa pessoa estivesse lá observando do avião de cima, ela veria esse objeto caindo em linha reta. Então, isso quer dizer o quê? Que para um observador, a trajetória pode ser retilínea e dependendo da posição que essa mesma pessoa ou outra pessoa se encontre, essa trajetória pode ser vista em forma de uma curva. Então, no caso anterior, como eu falei para vocês já,
Quem estiver dentro do avião vai ver um objeto cair em linha reta, e quem estiver na Terra vai ver um arco de parábola. Um arco de parábola nada mais é do que uma trajetória curvilínea. Outro conceito que nós temos aqui é o conceito de posição, né? A posição é a localização do móvel numa trajetória e ela é medida em relação a um ponto que será a origem dos espaços. Quando a gente falar em origem dos espaços, origem das posições ou simplesmente origem, nós estamos nos referindo ao marco zero, é onde começa a trajetória, tá bom? De onde, não necessariamente que de onde ele saiu, mas a gente vai considerar aquele ponto como sendo o marco zero para a gente ter como base o quanto que se andou, o quanto que vai se deslocar. E, um exemplo, se você olhar para uma BR, tá? A BR, qualquer uma delas, vamos pegar a BR-020. Ela começa, o ponto zero dela começa em Brasília, assim como todas as BRs que começam com zero, né, elas partem de lá, da capital do país. É lá que começou. Aí ela segue, ela vai em direção a todo o Nordeste, todo o Nordeste não, né, é uma parte do Nordeste, e aí você vai contando a quilometragem, quilômetro 10, quilômetro 20, quilômetro 30. Então cada um desses pontos se refere à posição naquele momento, né? Você vê a plaquinha que tem lá na estrada, tem o nome da BR, aí tem o quilômetro tal. Aí esse ponto ali é a posição. Então você poderia informar lá na BR, o carro teve uma pane, você ligou para alguém e falou assim, ó, tô aqui na BR-020, a altura do quilômetro 400. Aí eles vão ter uma noção de onde vai mandar o socorro, uma coisa assim, né? Por isso que eles fazem essa marcação para orientação, já que você não vai saber dizer o local onde você se encontra, tá bem? Então, quando se falar em posição do móvel ou espaço ocupado por ele, nós estamos nos referindo ao local que ele se encontra, tá? Observe aí a figura. Aí nós temos as posições aí, né? O zero seria a origem dos espaços. Em um determinado instante, o ônibus está na posição 10, ele passou pela posição 20. Em outro momento aí está na posição 35, no quilômetro 35. A gente está usando aqui, né, nessa aula, a gente está usando a letra X, e a gente vai estar usando aí a letra X para representar a posição, onde é que ele se encontra. Mas grande parte dos autores, eles utilizam a letra S para representar a posição ou espaço, né? Mas não há nenhum problema em você usar um ou outro, tá bem? Importa desde que você saiba o que é que você está representando. Então, nesse caso, X é a letra que a gente está usando para representar a posição. Nós diríamos então que a posição inicial, ou x0 do veículo, ele seria 10 km, e a posição final dele seria x igual a 35 km. Tá bom? Então, a posição 1 dele igual a 10 km, a posição 2 igual a 35 km. A gente representa por x1 e x2. Quando a posição de um móvel se altera em relação a um referencial, a gente fala que ele está em movimento, tá? Isso é uma outra coisa que é necessário a gente chamar a atenção, porque os conceitos de movimento e repouso, eles não são absolutos. A gente não pode falar nem que um corpo se encontra totalmente em movimento e nem que ele se encontra totalmente em repouso. Isso é impossível de acontecer, porque sempre nós vamos precisar levar em consideração o referencial se ele está em movimento em relação a quê ou em repouso em relação ao quê. E aí, gente, funciona assim. Vamos pegar o exemplo lá dentro do ônibus. Você está dentro do ônibus sentado na poltrona. Você está em repouso ou em movimento? Então, para você responder, você teria que saber em relação a quê. Se eu perguntar em relação ao ônibus, você está em repouso. Você não está alterando a sua posição dentro do ônibus. Você se encontra parado em relação ao ônibus. Mas em relação à estrada, em relação a um poste, em relação a uma árvore que está fixa num ponto, aí você está em movimento, você está passando por ele, você está mudando a sua posição. Se muda
a posição em relação ao outro, se muda a distância que você se encontra do referencial, aí nós falamos que está em movimento. Então sempre vai ter alguma coisa em movimento, tá bom? Nunca vai estar em repouso absoluto. Mesmo aqui agora, na minha casa, eu sentado, mas o carro que está passando lá fora está se movimentando em relação a mim. E se eu estou mudando a distância em relação a ele, mesmo que eu esteja sem fazer nada aqui, eu estou também em movimento em relação a ele. Não confundir com falar que eu estou me movimentando, tá? Porque aqui, em relação às paredes, em relação ao móvel que tem aqui, em relação a tudo isso, eu estou em repouso. Nossa posição não está mudando de um em relação ao outro. Mas em relação a uma pessoa que está passando lá fora, eu estou em movimento em relação a ela, já que ela está em movimento em relação a mim, porque a gente está mudando a distância de um para outro, tá bom? Então, acho que deu para ficar um pouco claro aí. Se eu me encontro em movimento em relação ao referencial, esse referencial também se encontra em movimento em relação a mim. O que quer dizer que se eu estou andando de ônibus e eu passo ao lado de um poste, eu estou em movimento em relação ao poste e ele vai estar em movimento em relação a mim. Lógico que ele não vai estar em movimento em relação a um ponto fixo também, como a estrada. Esse poste vai estar em repouso, mas em relação a mim, se eu estou com uma velocidade diferente dele, se eu estou mudando a posição em relação a ele, mudando a distância, nós podemos dizer que eu estou em movimento e ele também em relação a mim. Ao mesmo tempo que, se eu levar em consideração, eu dentro de um carro a 80 km por hora e tiver outro carro do meu lado a 80 km por hora também, e se a gente não tiver a mesma direção e o mesmo sentido, nós vamos estar em repouso em relação ao outro. Eu não vou nem passar e nem ficar para trás, se a gente tiver a mesma velocidade. Então, a gente está se movendo, ambos estamos nos movendo em relação à estrada, mas em relação a um outro a gente não está mudando a posição. Então, em relação a ele, eu estaria em repouso. Um outro conceito aqui é o de deslocamento. Esse é bem simples de se entender, que corresponde à variação da posição de um móvel. E a posição a gente representando por x, a gente vai colocar uma letra aí do alfabeto grego, essa letrinha que tem antes do x, que é o delta. Então, delta x representa a variação da posição desse móvel. Só o delta, dentro da física, sempre que você vê aí o delta acompanhado de uma letra, esse delta está indicando a variação, está indicando a subtração entre uma grandeza final e a inicial. Então você tem aí, se eu falar em delta x, seria para x representando a posição, seria a posição final dele menos a inicial, tá bom? Então delta x igual a x1, seria x1 aí, menos x0. Poderia ser também x2 menos x1, tá? Isso aí são só formas de representar que esse x que está sozinho aí seria o 1, a gente não costuma usar o 1, tá? Ele seria a posição final dele, onde é que ele parou, menos o ponto de onde ele saiu. Tá bom? Olha um exemplo aqui. A gente tem aí uma escala, tem algumas posições, né? Então, digamos que um móvel, no caso do exemplo anterior, a gente viu lá que a posição final do veículo foi de 35, estava no quilômetro 35. E ele saiu do 10. Então, se ele saiu do 10, é a posição inicial. Quanto que ele andou? Saiu do 10 até o 35. É simples essa continha, tá bom? Mas a gente, para fazer essa continha de uma forma correta, a gente vai pegar a posição final, que foi onde ele parou, 35, menos a inicial, que foi de onde ele saiu. 35 menos 10, então nós teríamos uma distância percorrida de 25 quilômetros. E aí, quando há esse deslocamento, tá bom? Quando há esse deslocamento de um ponto para outro, ele vai levar um tempo. E quanto menor for o tempo, quer dizer que ele se moveu com uma velocidade maior, com uma rapidez maior. Mas num determinado trecho, é muito difícil você conseguir manter a mesma velocidade. Você acaba que muda essa velocidade de um ponto para outro. Você vai estar mudando a velocidade. Quando a gente anda na rua,
né? Eu tenho que parar lá no sinal, eu tenho que diminuir numa curva, eu tenho que diminuir numa lombada, eu tenho que diminuir numa possível passagem de um pedestre. Então a gente vai estar mudando a nossa velocidade o tempo inteiro. Aí a gente vai levar em consideração uma média de qual a velocidade que a gente desenvolveu, quanto eu consegui andar em um certo intervalo de tempo. Então, nós podemos dizer que a velocidade média seria a razão entre o deslocamento sofrido pelo móvel em um determinado intervalo de tempo. Tá bom? E nós representamos através dessa equação aqui. Vamos pegar o exemplo anterior. Tá bom? A posição inicial dele e a posição final. Para a gente encontrar a velocidade média, nós vamos dividir razão, quando se falar em razão, a gente está se referindo a uma divisão, dividir a distância, né, o deslocamento dele, pelo tempo que ele gastou, a distância que ele percorreu, pelo quanto que ele gastou, o tempo que ele gastou. Então, isso aí, a gente já viu como encontrar a distância, só subtrair a posição final menos a inicial. E feito isso, a gente observar qual foi o intervalo de tempo, o delta aí acompanhado do t também, né? Tipo, vamos ver quanto tempo gastou. Então eu vou perceber, anotar, tipo no cronômetro. Eu anoto aqui o instante em que partiu e o instante em que ele chegou lá, né? A gente vê a diferença, aí nós encontramos o quanto foi que foi gasto também de tempo. No Sistema Internacional de Unidades, que é uma comunidade científica internacional, que convencionou unidades de medidas para as grandezas físicas, né? A unidade de medida de velocidade média é o metro por segundo. Tá? Mas aqui no Brasil é muito comum a gente, quando falar em velocidade, a gente usar a medida em quilômetros por hora. Mas se eu quiser saber o quanto que equivale, quantos quilômetros por hora que dá, ou quantos metros por segundo, se eu quiser fazer essa comparação, aí se eu tiver o valor em quilômetros por hora e quiser passar para metros por segundo, para a unidade padrão, para a unidade oficial do sistema internacional, nós vamos pegar esse valor e dividir por 3,6. Feito isso, já o resultado que você encontrar já está em metros por segundo. E se for o contrário, se a gente fez o cálculo, encontrou a velocidade em metros por segundo, mas espera aí, eu quero ter uma noção mais precisa, então, assim, do meu dia a dia. Então, como a gente usa quilômetros por hora, aí a gente vai fazer essa conversão. E aí, é só fazer o contrário, né? Se eu tenho o valor em metros por segundo, para passar isso para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Olha um exemplo aqui de velocidade média. Tem um trecho de uma notícia aí, né, de uma revista, que diz que o Brasil voltou a representar o lugar mais alto do pódio na prova dos 100 metros rasos femininos dos Jogos Pan-Americanos, na terça-feira, dia 25 de 10 de 2011, após 28 anos sem uma vitória na categoria. Então, com a vitória dessa atleta, né, ela teve uma velocidade desenvolvida em todo esse trecho, e vamos ver de quanto é que é isso. Ela completou os 100 metros em um tempo de 11 segundos e 22 centésimos de segundo. Então vamos lá. Para a gente saber qual foi a velocidade desenvolvida por ela, a gente vai pegar a distância que ela andou, que foi de 100 metros, e dividir pelo tempo que foi gasto, que foi de 11,22 segundos. E aí a gente tem a velocidade dela, tá bom? Se a gente fizer essa divisão, a gente obtém aí 100 dividido por 11,22, a gente vai obter um valor de 8,91 metros a cada segundo. Quer dizer que o tempo inteiro ela percorreu quase esses 9 metros em cada segundo? Não. Ela precisou adquirir uma aceleração, ela precisou aumentar a sua velocidade, tá? E em alguns momentos ela mudou. Mas, em média, essa atleta ela percorreu uma distância de 8,91 metros a cada segundo. Então, se a gente quiser saber esse valor em quilômetros por hora, para a gente ter uma noção do quanto que ela, qual foi a velocidade dela
os padrões que nós utilizamos, né, a gente vai usar a regrinha, né? Se for para passar de quilômetro por hora para metros por segundo, né, aí a gente vai usar a regrinha do 3,6, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho aqui o valor de 8,91 metros por segundo. Para passar para quilômetro por hora, aí eu vou pegar esse valor e multiplicar por 3,6. Multiplicando aí 8,91 vezes 3,6, deu aproximadamente 32 quilômetros por hora. Então, aí teve momentos que ela estava mais devagar, teve momentos que ela andou mais do que 32 km por hora, mas a média da velocidade dela foi essa aí, de 32 km por hora. Então é importante lembrar que para a velocidade média não há necessidade da gente fazer a medição de todo o trecho, né? Você pode aumentar, pode diminuir, pode inclusive parar. O que interessa para a velocidade média é só a distância que se percorreu e o tempo que foi gasto, não importando como você fez esse percurso. Um outro exemplo aqui, mais um exemplo aqui. A distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 km. Supondo que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades, qual a sua velocidade média nesse percurso, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar. Então, olha aqui uma coisa importante. Ele gastou 1 hora e 20 no percurso, mas ele parou 10 minutos. Não vem ao caso. Para nós só interessa o tempo que ele gastou e a distância de um ponto até outro, que aí a questão está nos dizendo que foi de 7 km. Então, vamos lá ver quanto é que foi a velocidade média desse ciclista. A gente tem aqui a velocidade média de todo o trecho, né? O tempo que ele ficou parado também faz parte, né? Ele gastou 1 hora e 20 na distância, mas para percorrer essa distância, mas vamos considerar os minutos que ele ficou parado também. Então eu tinha 1 hora e 20 minutos, somando com os 10 minutos, 1 hora e 30 minutos, né? Que nós falamos 1 hora e meia, tá? 1,5 horas. Esse foi o tempo que ele gastou. E a distância é de 7 km. Para a gente encontrar a velocidade média desse ciclista, é só pegar a distância, aqui ó, para o cálculo da velocidade média, pegar a distância e dividir pelo tempo. A distância de 7 km dividido pelo tempo, 1,5 horas, ele desenvolveu uma velocidade média aí de 4,66 km por hora. Né? Isso é uma velocidade muito baixa, por sinal, né, que uma pessoa conseguiria fazer isso tranquilamente caminhando. E, para a gente encerrar aqui, vamos ver mais um exemplo, tá bom? Que envolve, aqui não dá os dados direto, mas é só a gente parar e observar o que está dizendo e fazer a interpretação da maneira correta. Então vamos lá. Um menino sai de sua casa e caminha para a escola, dando em média um passo por segundo. Se o tamanho médio do seu passo é 40 centímetros e se ele gasta 20 minutos, gasta 5 minutos no trajeto, qual a distância entre sua casa e a escola em metros? Então, vamos analisar o que a gente vai ver aqui. Está aqui o deslocamento, ΔX, da sua casa até a escola. Né? A gente precisa descobrir qual vai ser essa distância. Então, a velocidade média é de 1 passo por segundo. Cada passo dele mede 40 centímetros. Só que a gente não vai estar usando centímetros, porque a gente vai dar o valor em metros por segundo, não em centímetros por segundo, por minuto, por hora. Então vamos usar a distância em metros e o tempo em segundos. Então, ele tem uma velocidade aqui a desenvolver, que foi se ele está percorrendo aí uma distância a cada segundo ele percorre 40 centímetros, né? Para passar de centímetro para metros, é só você dividir por 100. Então, 40 dividido por 100 dá 0,4. E se ele anda isso a cada segundo, então, o 0,4 metros por segundo. Descobrimos qual a velocidade desse garoto. E aí o tempo que ele vai gastar para ir da sua casa para a escola, tá? O tempo é de 5 minutos.
e cada minuto tem 60 segundos. Então, se eu quero saber o valor em segundos, quantos segundos que ele gasta? Porque se eu usar a velocidade em metros por segundo, eu tenho que usar a distância em metros e o tempo em segundos. Tá? Até existem outras unidades que não fazem parte do sistema internacional, mas que são bastante aceitas, tipo quilômetro por hora, ou até mesmo quilômetro por minuto, centímetros por minuto. Tudo isso poderia ser usado, mas não no sistema internacional de unidades. Agora, como eu já falei que a velocidade está em metros por segundo, então eu preciso usar a distância em metros e o tempo em segundos. Então, convertendo aí 5 minutos, tem quantos segundos? Se cada minuto tem 60, 60 vezes 5 vai dar 300 segundos. Aí, a gente vai estar utilizando aqui a equação da velocidade média novamente. Mas observe que nesse caso, a gente está usando aqui, a gente quer saber, não é a velocidade, porque a velocidade a gente já tem. A gente está querendo saber a distância entre a casa dele e a escola. Então, o valor da velocidade aí, a gente substituiu no lugar do Vm, que é a velocidade média, substituímos aí pela velocidade dele, que era de 0,4 metros por segundo, é igual à distância, ΔX, o deslocamento dele, que eu não sei quanto é que é, isso que eu quero descobrir, dividido pelo tempo, que foi de 5 minutos, que corresponde aos 300 segundos. Pronto, aqui agora já está bem fácil de se resolver. Eu quero descobrir o deslocamento, então eu isolo ele de um lado da igualdade. Pega esse 300 que está aqui dividindo de um lado, passo ele para o outro lado, ele vai multiplicando. Passou o 300 que está dividindo, mudou o sinal aí, da operação, ele passa multiplicando, vai ficar 0,4 vezes 300. Multiplicando 0,4 vezes 300, nós vamos ter a distância de 120 metros. Tá bom? Então, podemos concluir aqui que a distância entre a casa do garoto e a sua escola é de 120 metros. Tá bom? Então, pessoal, a gente vai parar aqui por hoje aqui, tá? Para não ficar muito extenso. E aí, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com alguns tipos de movimento. Tá? A gente vai falar sobre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Essa parte inicial aqui em relação aos conceitos e até o estudo da velocidade média dentro da cinemática. Então, valeu, gente, um abraço e até a próxima.